vocês? Tudo bem com vocês? Todo mundo está tudo bem. Ele começou assim, tudo bem. É muito bom ter você aqui hoje com a gente. Você que está nos acompanhando em casa, sinta-se à vontade. É bom demais ter você junto com a gente, conectado. Então, sinta-se em casa porque a casa é sua, certo? Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque nós estamos hoje aqui. Que nós venhamos ouvir a tua palavra, aprender contigo. E que aquilo que a gente for falar hoje, a palavra que for ministrada hoje, Pai, que ela venha transformar a nossa vida para que a gente saia daqui hoje um pouco mais parecidos com Cristo. Obrigada por tudo. Amém e amém. Hoje o nosso tema é incluídos nos planos de Deus. Incluídos nos planos de Deus. Desde o princípio, Deus ele planejou uma vida abundante para nós. Desde o princípio. Certo? Se a gente voltar lá em Gênesis, e a gente vai voltar, a gente vai ver que Deus ele sempre quis para mim, a vontade dele, o desejo dele para a minha vida e para a sua vida, era uma vida abundante. Era uma vida de paz, uma vida de leveza, uma vida onde a sua criação confiava e dependia do seu Criador. Essa era a vida que ele planejou para mim e para você. Essa era a vida que ele pensou no momento em que ele, vamos criar o homem e a mulher. Essa é a vida que eu tenho para eles. E aí, quando a gente vê em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 28, se você quiser anotar para em casa você ler, a gente vai ver que quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira coisa que Deus faz é abençoar eles. Foi a primeira coisa. Deus criou o homem e a mulher, e aí ele abençoou, e aí depois disse para ele, multipliquem-se, enfim. Mas a primeira coisa que a gente vai ver que Deus fez foi abençoar o homem e a mulher. Outra coisa que a gente pode ver que acontece no Éden é que a gente vê que primeiro Deus ele provê tudo aquilo que o homem e a mulher precisam para depois criar eles. Ele começa criando o sol, a lua, enfim, os fundamentos da terra, a água, separando a água salgada da água doce, as plantas, as árvores, tudo. Ele deixou tudo pronto, e aí ele falou, agora a gente vai criar o homem e a mulher. E aí quando a gente vê isso, a gente vê que primeiro ele supriu todas as necessidades do homem e da mulher, e aí depois criou o homem e a mulher. Que loucura, né? A gente sempre acha que é depois, primeiro acontece e aí Deus supre. Não, primeiro ele supriu, antes mesmo de criar o homem e a mulher. Porque ele sabia que o homem, a sua criação, o homem e a mulher iriam precisar daquilo. Então ele já deixou tudo prontinho para eles. E aí quando a gente olha isso, esse cuidado de Deus, a gente vê o quão bom ele é, a bondade que ele tem. Como a bondade de Deus é grandiosa. Primeiro, ele deu tudo o que eles precisavam e depois ele os criou. Primeiro, ele supriu. E se a gente trazer para a nossa vida, é exatamente isso que Deus fez por nós. Ele supriu todas as nossas necessidades antes mesmo de nós existirmos. Porque Adão, ele representa a humanidade. Ele nos representa. Então, quando Deus os abençoou, ele estava nos abençoando. Quando Deus supriu todas as necessidades antes mesmo de criar eles, ele estava falando, essa é uma representação sua. Eu supro todas as suas necessidades antes mesmo de você ter sido criado. Tudo que você precisa, eu já te dei. Muito antes de você existir, muito antes de você nascer. E aí eu quero ler com você hoje, Efésios, o capítulo 1. A gente vai ler alguns versos do capítulo 1 de Efésios.
Mas para começar, a gente vai ler Efésios 1, o verso 3 e o verso 4. Diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu quero trazer o verso 4 na versão A Mensagem, para a gente ter uma outra visão desse verso, que ele diz assim: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Uau! Antes da fundação do mundo, ele já pensava em nós. Isso é loucura. Antes da fundação do mundo, antes de tudo isso aqui existir, ele já pensava em nós. Quando passou a ideia na cabeça dele, vou criar a humanidade, ali ele estava pensando em mim e em você. E ali ele já estava demonstrando o amor dele, porque Deus é amor. Ali ele já estava, eu vou criar eles, mas eu vou criar eles para viver em amor, para experimentar o meu amor por eles. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Deus, ele nos criou para viver com ele, para vivermos em liberdade, para sermos abençoados. Desde o início, nós já estávamos incluídos nos planos dele para nós. Desde o começo. Desde o começo, a gente já estava incluído no plano dele. Quando ele criou tudo, ele já nos incluiu nesse plano. Um plano de uma vida abençoada, de uma vida livre, de uma vida restaurada, de uma vida transformada, de uma vida leve. Onde nós temos todas as bênçãos espirituais, como ali a gente leu em Efésios 3. No verso 3, ele diz que ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. E aqui tem uma coisa legal. Porque ele não diz que ele vai um dia abençoar. Mas ele diz que ele nos abençoou. Ele já nos abençoou. Isso é algo que já está sobre nós. Infelizmente, muita gente vive esperando um dia ser abençoado. E um dia Deus vai me abençoar. Um dia lá no céu, vou andar nas ruas de ouro. E sei lá mais o que tem no céu. Lá no céu eu vou ter uma coroa de pedrinhas. Só que Deus ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso já é nosso, já pertence a nós. Né? Um dia vai acontecer. Antes de você nascer, elas já eram suas. Antes de você falar assim, eu aceito Jesus, elas já eram suas, pronto. Isso é algo fantástico que a gente precisa realmente entender e crer nisso. Que eu já possuo tudo isso. Eu já possuo, eu já tenho tudo que eu necessito. Eu já tenho tudo que eu preciso. Não é um dia Deus vai olhar para mim e falar assim, nossa, olha, você vai toda semana na igreja, você ora todo dia, você lê todo dia um versículo da Bíblia, então eu vou te dar uma bênção. Não é assim. Ele te dá antes mesmo de você fazer algo. Porque ele te dá com base em amor e não com base em troca. Não é uma troca que a gente faz com Deus. Só que tem um detalhe. Porque ele diz que ele, o Pai, nos abençoou em Cristo. Eita. Ele diz que por causa de Cristo que nós fomos abençoados. Em Cristo nós recebemos esse presente. Por meio de Cristo nós temos acesso a uma vida abençoada. É por meio de Cristo.
E aí, se você for ler na sua casa, o capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, ele vai falar muito sobre o que Cristo garantiu para nós. O que Cristo fez. Ele vai falar que por meio de Cristo, nós fomos adotados à família. Por meio de Cristo, nós fomos libertos. Ele vai realmente nos dar pontos do que aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que nós temos hoje por meio de Cristo. E aí, olha que interessante, porque quando a gente chega no verso 11 de Efésios, ele vai dizer assim. No verso 11 ele diz assim: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. E Ele nos predestinou conforme seu plano. Qual era o plano dele para mim e para você? Qual era o plano de vida que ele tinha para nós? Era de uma vida abençoada? Esse era o plano dele para a gente. Desde o começo. Era uma vida de descanso. Era uma vida de inteira... Nós iríamos viver inteiramente confiando naquilo que Deus supria. Naquilo que Deus fazia por nós. Não pela nossa força. Mas aquilo que Ele podia nos dar. Por causa do sacrifício de Cristo, hoje nós somos herdeiros de Deus. Se você ler em Romanos 8,17, ele vai falar que se somos filhos, então nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas aí você vai me falar, beleza, Sara, eu sou herdeiro, mas o que isso muda na minha vida? Tudo. Quando a gente crê nisso, tudo muda na nossa vida. Tudo. Lembra que antes eu disse que antes de Deus criar o homem e a mulher, Ele criou todas as coisas, Ele supriu todas as necessidades deles? Então, antes mesmo de você nascer, Deus ele já tinha um plano para você. Ele já tinha suprido as suas necessidades. Mas agora em Cristo, você tem acesso a tudo isso. Cristo, ele nos deu acesso. O acesso que foi perdido por causa do pecado de Adão, Cristo, ele abriu a porta novamente. Ele abriu a porta e falou, agora vocês entrem e viva tudo aquilo que Deus planejou desde o início para vocês. E aí é tão incrível porque quando ele fala sobre herança, está aí um ponto que a gente precisa entender. Qual é a nossa herança? O que é essa herança? A gente precisa compreender o que é essa herança. E aí eu vou listar algumas coisas, porque é muita coisa para a gente que tem dentro do pacote herança. Vamos lá. Tem paz, tem salvação, tem alegria, tem leveza, abundância, uma família abençoada, saúde física, saúde emocional, sabedoria, amor, liberdade, perdão, redenção, justificação e a lista continua. A lista continua. Isso está dentro do pacote herança. Isso ele nos deu. Hoje a paz é a sua herança. Hoje, a saúde física ou a saúde emocional é a sua herança. Você não precisa chegar para Deus e falar, por favor, me dá. Não precisa. Porque se é a sua herança, está aqui, é seu. Pega e toma para si. E viva com isso. Como que a gente toma aquilo que Cristo nos deu? Pela fé. Quando eu creio que a paz, que Cristo me deu a paz, eu tomo aquilo e eu falo, eu tenho a paz de Cristo. Mas eu não preciso mais chegar e ficar pedindo por favor para Deus.
porque ele já me deu, é meu, faz parte já, é a minha herança. O pacote completo, ele te deu um pacote completo. E tudo isso por meio do sacrifício de Cristo. E aqui tem um ponto, porque receber esse pacote completo, chamado herança, não tem como comprar ele. Não é você entra lá no Mercado Livre e aí está lá, herança de Deus, vamos comprar. Quero um para mim, um para minha esposa e para os meus filhos. Não existe isso. Ou, eu vou fazer tantos dias de propósito e aí Deus vai me dar. Não existe isso. Tem gente que quer comprar, sabe? Quer comprar a bênção, quer comprar a salvação, quer comprar até o amor de Jesus. Loucura. Mal sabem que o preço para a gente ter acesso a isso já foi pago. Jesus morreu na cruz, esse foi o preço. Para você e eu ter acesso hoje a essa herança, tinha um preço, tinha. Alguém tinha que morrer. Mas esse alguém foi Cristo, ele veio e morreu. Hoje, o que a gente faz? A gente tem que ir na cruz, morrer de novo? Hoje a gente crê naquilo que Cristo nos deu. A gente crê que a obra de Cristo, que o sacrifício de Cristo nos deu isso. Porque enquanto eu quero eu mesmo comprar, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou colocando Jesus de novo na cruz. Eu estou pregando ele. Toda vez que eu quero comprar algo de Deus, eu quero saúde. E aí você, não, vou fazer um propósito aqui, tantos dias, uma campanha. E aí Deus vai me dar. Você só está perdendo seu tempo. Desculpe. Você está querendo comprar. No fim, você está colocando Jesus de novo na cruz. Tá? Você está lá com o martelo. Pá, pá, pá. A gente não compra isso. É um presente. É um presente. Ele te deu isso. É seu. É sua herança hoje. A gente não tem como acumular pontos com Deus. Sabe? Hoje em dia tem o acumular pontos para você ir viajar de avião, né? Isso é bom? Eu não tenho nenhum, mas isso é bom. Aí a pessoa vai, acumula pontos e aí ela troca por passagem zero. Ai, que maravilha. Se alguém quiser me dar uns pontinhos aí. Mas com Deus não tem isso. Acumular pontos. Para chegar assim, olha Deus, eu acumulei tantos pontos, agora você me dá aquilo que eu preciso? Primeiro que a pessoa tem uma visão totalmente errada de quem Deus é. Aí ela tem uma visão errada daquilo que ela é hoje em Cristo. Ela tem uma visão errada daquilo que ela possui em Cristo. Primeiro que ela já nem sabe o que ela possui daí. E aí ela vive a sua vida por esforço. Eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar. Em vez de apenas viver aquilo que Deus tem para ela. Em vez de apenas usufruir daquilo que Deus tem para ela. Sabe, Cristo, ele nos substituiu na cruz. Ele foi no nosso lugar. Ele tomou aquilo que era para nós enfrentarmos, para hoje a gente tomar a posição dele. Hoje nós somos herdeiros. Ele nos tirou a condição de inimigos de Deus para nos levar à condição de filhos de Deus. Hoje você não é mais inimigo de Deus. Hoje você é filho. Hoje você faz parte da família. Hoje você é da casa. Você é da casa. Ele tomou. E aí, algumas semanas, semana passada e na outra, a pastora pregou sobre a obra concluída. Então, eu não vou pontuar aqui, que senão eu vou estar pontuando a pregação dela.
mas ela falou muito sobre isso, sobre essa questão de Cristo, ele tomar aquilo que era nosso. Cristo, ele se tornou pecado para que hoje eu e você nos tornássemos santos. Cristo, ele se tornou maldição para que hoje eu e você nos tornássemos benditos, justos. No nosso lugar. Ele veio no nosso lugar. Por isso que hoje eu e você não precisamos mais ficar querendo nos esforçar, ficar querendo conquistar as coisas. Mas nós recebemos isso. Hoje aquilo que Deus quer de nós é que nós venhamos receber aquilo que Ele nos deu. É isso que Ele quer de nós. Quando eu recebo aquilo que Ele me deu, eu estou dando valor àquilo que Ele me deu. Imagina você receber um presente de alguém, um presente caro. Pensa num presente caro, um carro. Vamos colocar um presente caro, um carro. Mas não um carro qualquer. Coloca uma Ferrari aí. Se tu não gosta de Ferrari, coloca um outro que tu gosta aí. Você ganha esse carro. Você ia tratar o carro como qualquer coisa? Você ia, tá bom, obrigado. Me desculpa, se eu ganhasse um carro que eu quero muito, eu não ia ficar assim. Eu ia ficar doida. Eu ia, meu Deus! A pessoa está me dando um carro. Gente, esses tempos eu ganhei um violão. Eu fiquei louca. Nunca ninguém me deu um violão na minha vida. Eu fiquei doida. Eu cheguei assim para o Felipe e falei, eu ganhei um violão. E daí o Felipe, não. E eu falei, Você não vai tratar aquilo como, tá bom, obrigado. Tá, fica aí. Não, você vai dar valor àquilo ali. Porque a pessoa te deu com amor, com carinho. A gente não sabe, às vezes a pessoa se esforçou e realmente, gente, o presente que a gente ganhou de Cristo foi um baita de um esforço. Um baita, porque Ele morreu para te dar esse presente. Ele não só sofreu ali uma chibatadinha de nada, como nos filmes, né? O Jesus nem está ensanguentado lá. Só está lá um risquinho assim. Não. Ele sofreu para me dar e te dar isso. O que a gente faz com isso então? A gente recebe e a gente fala, eu recebo aquilo que Cristo me deu e eu vou viver e eu vou espalhar isso ainda. Porque isso não é só para mim, isso é para os outros também. Todo mundo precisa conhecer o presente que a gente ganhou de Cristo. Foi para a humanidade. Adão, o primeiro Adão, ele representava a humanidade. Deus, ele supriu tudo antes de criar eles. Gente, quando Cristo, o segundo Adão, o novo Adão, ele veio, ele substituiu a minha vida e a tua vida e supriu todas as nossas necessidades. Todas. E aí, às vezes, a gente fica, nossa, como eu queria tanto aquilo lá. Como eu queria paz na minha casa. Você já tem. Confesse com a sua boca. E você vai ver isso se tornar realidade. Porque eu queria que a minha família fosse transformada. Confesse com a sua boca e isso vai se tornar realidade. Não vai ser assim, pum, do dia para a noite. Não, mas continue confessando. Tenha perseverança. Continue confessando. Tenha perseverança. E continue. E quando você vê, automaticamente aquilo vai começar a acontecer. Porque quem faz é o Espírito. E não nós. Às vezes a gente nem está percebendo o que a gente está fazendo, a mensagem que a gente está levando para o outro. Às vezes a gente nem percebe isso. Mas o Espírito, através de nós, ele está movendo o coração de alguém. Olha o que diz em Efésios 1, agora a gente vai ler o verso 20 até o verso 23. E aqui
Eu vou ler na versão A Mensagem, certo? Diz assim: Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E por meio deste corpo, a igreja, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Cara, ele começa falando da soberania de Cristo. Gente, Cristo está acima de todas as coisas. Cristo, ele tem o poder e o domínio sobre todas as coisas. Ele tem a última palavra. E isso é incrível, porque quando ele falou está consumado, ele falou, acabou. Acabou uma vida de escravidão, acabou uma vida de medo, acabou uma vida embaixo de um jugo de peso, de opressão. Acabou essa vida. Daqui em diante, a vida que as pessoas que me seguem, daqueles que fazem parte da minha família, é uma vida leve, é uma vida incrível, é uma vida abundante. Essa foi a última palavra dele. Essa foi a última palavra dele para a sua vida. Então, toda vez que você passar por uma situação que você não sabe como resolver, a última palavra vem de Cristo. E a palavra de Cristo é, você já venceu isso. Em mim, você já venceu isso. A minha morte naquela cruz, eu venci tudo que é preciso. Tudo que você for passar na sua vida, eu já venci por você. Está consumado. Já foi levado. Ah, eu estou doente. Foi levado na cruz. Foi levado na cruz. Foi levado. Essa é a última palavra final de Cristo. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa. Cara, Cristo governa. Cristo governa. Cristo, ele precisa ser o centro da nossa vida. Cristo, ele precisa ser o centro da igreja de Cristo. O centro da igreja não é a palavra, não é uma pessoa, não é uma música, uma banda, não é uma produção, não é a comida que se come, que é boa, mas não é o centro. O centro é Cristo. O centro é Cristo. O centro não é uma estrutura. A gente tem que ralar para manter uma estrutura, ralar para aumentar uma estrutura. Não, o centro é Cristo. Enquanto a igreja fica se preocupando com coisas idiotas, como a cor de um cabelo, a unha, aí está pintada a unha, não pode. Que idiotice se preocupar com isso. Deixa cada um pintar a unha do jeito que quiser. Se não gosta de pintar a unha, que não pinte. Mas, infelizmente, a igreja, ela se preocupa mais com temas idiotas do que com temas que são importantes. Em vez de se preocupar em aprender a palavra e viver aquilo que Cristo tem para ela, se preocupa com outras coisas. Seu foco nem está em Cristo. Cristo, ele morreu na cruz, esse daí mesmo. Infelizmente, tem gente que ainda vê Jesus na cruz.
Que aí você começa a pregar que Cristo está vivo, que Cristo reina e tal, que Cristo tem uma vida abundante, as pessoas falam assim, ai, mas agora está tirando Jesus da cruz. Mas pelo amor, Jesus nem está mais lá. Cristo, ele é o centro de todas as coisas. E ele precisa ser o centro da igreja, aquilo que governa a igreja. A igreja é o corpo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. E eu achei tão interessante quando ele coloca e preenche tudo com a sua presença. Sabe por quê? Sabe por que eu achei interessante? Porque hoje a presença dele está em mim e em você. Hoje ele habita em nós, certo? Então, aonde que você está e eu estou, a presença de Cristo está ali. Por isso que ele preenche todos os lugares. Todos. Ele preenche lá o seu lugar de trabalho, você está lá, aquele lugar tem a presença. Aí tem outra pessoa que está sentadinha do teu lado, ele está em outro lugar. A presença dele está ali também. Beleza, estamos aqui na Agrolândia. Vamos para Trombudo. Um trabalha numa empresa, outro trabalha em outro trabalha em outro. O outro está em casa, o outro está no banco, o outro está na rua andando. A presença dele está ali. Ele preenche todos os lugares. Porque ele se move através da igreja. Através de mim, através de você, ele se move. Isso é fantástico. Isso é fantástico porque ele não é limitado. Ele não é limitado a um lugar. Ah, só quando a gente vem aqui na igreja a gente sente Jesus. Que nada. Você pode sentir Jesus correndo, caminhando, andando de carro, almoçando, conversando, enfim, tudo que você estiver fazendo, porque ele não te deixa em nenhum momento. É por isso que quando a gente vem à igreja hoje, o nosso foco não é vir pedir bênção. O nosso foco não é esse. Hoje o nosso foco é agradecer a Cristo por tudo que Ele fez por nós. Pelo presente que Ele nos deu. Por essa herança. Que se não fosse por Ele, a gente não ia ter acesso. Só por causa dele a gente tem acesso. E não é só no sábado que a gente se reúne e aí vem e agradece a Deus. Não, é todo dia. É todo dia, todo dia. Você acorda, obrigada pela herança que eu tenho. Pela essa vida abundante que eu tenho. E aí você senta na sua mesa para almoçar e aí você fala, obrigado por essa vida abundante que eu tenho. É diário, é todos os dias a gente adora, agradece e exalta aquilo que Cristo nos deu, aquilo que Ele é. Você tem uma herança. Você tem uma herança. Sabe, a Bíblia fala que Deus ele tem uma vida abundante para nós. Cristo ele nos deu uma vida abundante. Além de uma herança, Ele nos deu uma vida abundante. Né? Gente, e o que é uma vida abundante? É uma vida abundante. É uma vida que sempre tem muito mais daquilo que eu imagino. Eu colocar uma água num copo, até o tanto é o que eu imagino que eu vou tomar. Mas se eu começar a continuar colocando e continuar, aquilo vai transbordar, aquilo será abundante, aquilo não vai parar de jorrar. É muito mais do que eu imagino. Essa é a vida que Ele tem para nós. Você tem uma vida abundante. Você tem uma vida abundante. Você tem uma vida abundante. Será que você pode declarar, eu tenho uma vida abundante? Alguma coisa te falta? Nada. Porque se você tem uma vida abundante, nada te falta. Porque se você tem uma herança em Cristo, nada te falta.
Nada te falta. Ele supriu todas as suas necessidades. Ele cuida de cada detalhe da sua vida. E aí, eu quero entrar num ponto que é em relação à contribuição. Contribuição aí. Deixa eu colocar uma coisa. Hoje a gente não contribui como uma moeda de troca. Não é assim que a gente precisa, deve contribuir, vamos colocar assim. Não é essa mentalidade que a gente tem que ter. É uma moeda de troca. Eu dou meu dízimo e Deus me abençoa. Hoje, eu contribuo para a expansão do reino de Cristo. Porque se eu tenho uma herança e se eu tenho uma vida abundante, então nada me falta mais. Nada mais me falta. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu não dou, eu vou entregar meu dízimo e Deus vai me abençoar. Ó, Jesus, por favor, me abençoa. Você já tem tudo que você precisa. Ele já te abençoou. Por você entender que você já é abençoado, você nada te falta, você tem uma vida abundante, você é livre, você é amado, você é aceito, você é transformado, a sua vida mudou da água para o vinho. O que você faz? Eu quero que o outro tenha a mesma coisa que eu tenho. Eu quero que o outro viva a mesma coisa que eu estou vivendo. Então, eu contribuo para a expansão do reino de Cristo. Eu contribuo para isso. A contribuição, ela tem mais a ver com o outro do que comigo. Infelizmente, as pessoas só pensam em si mesmos. Eu vou contribuir para eu ser abençoado. Contribua para o outro ser abençoado. Ajude para o outro ser alcançado. Porque você já é abençoado, você já foi alcançado, você já é da família, você já é da casa. Você já tem tudo que você precisa. Essa é a diferença da mentalidade hoje que a gente tem. Não é uma obrigação, não é uma coisa pesada que você faz, porque eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fazer isso, eu vou ser amaldiçoado. Não é isso. Hoje eu faço com paixão. Hoje eu faço porque eu quero que o outro viva o que eu vivo. O que eu vivo. O que você vive hoje? Você vive uma vida abundante? Diga para si mesmo. Você responda para você mesmo. Você vive uma vida abundante? A sua vida mudou drasticamente. Antes você vivia no inferno. Só briga, só reclamação, só murmuração. Hoje você vive uma outra vida. Você tem paz, tem alegria, tem leveza, sabe? Você, que legal, sabe? A vida é radical às vezes, mas estamos ali. Então os perrengues sempre vão ter. Mas mesmo no perrengue a gente está leve. A gente, sabe, tem aquela liberdade. É isso que os outros precisam conhecer. Tem pessoas escravas, presas, amarradas. Pessoas amarradas à tradição, pessoas amarradas a um jugo. Ali, não, você tem que fazer aquilo que o pastor diz que tu tem que fazer. Não, isso, aquilo, pá. A gente precisa levar a mensagem de Cristo, espalhar isso. Isso é a igreja. Isso é a igreja. É financiar a expansão do Evangelho de Cristo. Porque a palavra muda vidas. Se ela mudou a minha vida, se ela mudou a sua, ela vai mudar a vida de outros. Ela vai mudar. Assim como a gente vive uma vida abundante, a gente precisa querer que outras pessoas vivam essa vida abundante. Desejar no nosso coração, eu quero que outras pessoas vivam isso. Eu quero que outras pessoas experimentem isso. Não só para mim.
Não é só para mim. Eu ouvi uma frase até antes aqui, falada por alguém, nas gravações, né, que tinha antes aqui, muitas gravações. Eu não sei se a frase está certa, gente, porque eu sou um desastre para lembrar das coisas. Mas a frase era a seguinte: Cristo, ele não morreu apenas por mim, mas ele se entregou por outros também. Ele não veio só por mim. É muito legal, sim, a gente entender hoje graça e a gente viver hoje a graça. Mas o mais legal, sabe qual é o mais legal? É você espalhar isso e você começar a conversar com os outros sobre graça. Isso é fantástico. Quando você tem uma comunidade de pessoas que falam a mesma coisa, gente, é tão bacana. Você senta, vamos lá, vamos conversar. E começa a falar sobre graça e o amor de Cristo e o como a gente foi transformado. E aí você fica assim, que incrível! O que Cristo tem feito no nosso meio? Mais pessoas precisam conhecer isso. Mais pessoas precisam viver isso que nós vivemos hoje. Mais pessoas. Cristo, ele não tem uma herança só para mim e para você, mas para toda a humanidade. Todo aquele que crê no nome dele, todo aquele que confessar o nome dele, diz assim, esse é o meu Senhor. Realmente, é só nele que eu consigo viver. Está aí a herança. Você não precisa fazer esforço algum. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa fazer campanha. Você não precisa fazer propósito. Você precisa apenas crer em Cristo. Hoje a gente vive pela fé. As nossas obras são uma consequência da nossa fé. São uma consequência do Espírito habitando em nós. O Espírito habita em você, ele vai produzir esses frutos. Ele vai. Não é um esforço. Você não está lá, brigou em casa. Não, calma ali. Eu tenho que amar. Calma ali. Ama. Não é assim. É automático. Brigou, beleza. Às vezes dá vontade de dar uma, né? Um pequeno gancho assim. Não. Mentira, gente. Não dá vontade de fazer isso, não. Mas brigou. Só que automaticamente o Espírito dentro de nós, ele vai nos acalmando, ele vai nos dando uma outra perspectiva. E aí a gente vai, para que brigar por isso? Que bobeira. Vamos viver em paz, que é melhor. Tem coisa que não vale a pena. Sabe? O Espírito está em nós. Gente, hoje a gente vive uma vida tão completa, mas tão completa, de um modo que às vezes a gente não percebe. O Espírito habita em nós, ele se move através de nós, ele gera frutos bons em nós. Nós temos uma herança. Tudo que nós precisamos, Cristo já supriu na nossa vida. Meu Deus, a lista continua. Ela não para por aí. Se a gente for olhar a palavra salvação, não diz só ser salvo. Diz, cara, você foi salvo em Cristo, você é curado, você é abençoado, a sua família é abençoada. Uau! Não é uma coisa pequena. Hoje a gente vive uma vida realmente completa. Completa. Tudo que eu e você um dia buscávamos, porque eu não sei se você um dia passou a querer buscar algo, sabe? Você buscava por algo e nem você sabia o que era. Você estava dentro da igreja, mas você estava buscando uma coisa, né? Você estava buscando Cristo. Muitas vezes a gente viveu tempos dentro da igreja, buscando algo. Cara, está faltando uma coisa, tem alguma coisa que não está certo, tem alguma coisa errada. Sabe, lá dentro, ficava assim, está faltando alguma coisa nisso aqui. Eu venho na igreja, eu escuto, eu canto, ok, mas está faltando alguma coisa. Esse alguma coisa era simplesmente tudo, porque faltava Cristo. Hoje, nós temos Cristo. Hoje Ele reina sobre nós.
Hoje Ele habita em nós. Por isso você e eu vivemos uma vida completa. Os planos que Deus tem para nós, os planos que Deus tem para você, são planos bons. O plano que Ele tinha desde a fundação do mundo, você está incluído nesse plano. Quando Ele abençoou Adão e Eva, Ele estava te abençoando. Vá, seja abençoado. Vá, cresça. Cresça na sua vida. Confie porque, sabe, confie porque Ele vai te direcionar. É Cristo que te direciona. É Cristo que nos direciona para aquilo que Ele tem para nós. Mas não tenha medo. O amor perfeito lança fora o medo. Essa eu peguei também, viu? Olha, mais uma da gravação. Nós não precisamos ter medo, porque Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai ser desamparado. Nunca. Nunca. E isso, quando as pessoas escutam, infelizmente, as pessoas, ai, nossa, está falando isso, é para você se... Ai, não, né? Nossa, eu nunca vou estar desamparado. É para você se, né, inflar o seu ego. Tem muita gente que critica graça por causa disso. Triste da pessoa. Triste da pessoa porque ela não vive aquilo que Deus tem para ela. Não é porque nós somos os bonsãs. Nós como maravilhoso, a gente que Deus nos deu uma herança. Não. A gente não era nada. A gente era inimigo de Deus. E aí Ele vem, vai lá, Jesus, você vai morrer por os meus inimigos. Aqueles que viraram as costas para mim, você vai morrer por eles. E aí Jesus falou, vou. Porque eu quero que eles vivam aquilo que eu vivo. O relacionamento que eu tenho com você, Pai, eu quero que eles tenham também. Então eu vou, com todo o meu amor, com toda a paixão do meu coração, eu vou para resgatar eles, para trazer eles de volta. Foi isso que Ele fez. Foi isso que Ele fez. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos fazer uma oração? Você foi incluído nos planos de Deus. Você é da casa, você é da família. E realmente, nada mais te falta. Tudo que você precisa, Ele já supriu. Pai, obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada porque hoje nada nos falta. Que essa palavra, que esse ensino que o Senhor quis nos dar hoje, venha permanecer nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar nos momentos difíceis que nada nos falta. Que nós temos uma vida abundante, que nós temos uma herança, que nós somos amados, que nós somos filhos amados. Que isso venha se tornar lembrado na nossa memória, Pai. Muito obrigado por aquilo que você fez. Muito obrigado. Nós te agradecemos por isso. O Senhor é bom. Amém e amém.